Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa mentoria aberta. Eu sou Wagner Bonato. Talvez muitos de vocês já me conheçam, já tenham assistido algum vídeo meu no YouTube, no Instagram, já tenham participado de das minhas palestras. Afinal de contas, são 20 anos no mercado imobiliário, 11 anos produzindo conteúdos para você, corretor de imóveis, para você que é profissional do segmento imobiliário. E hoje eu decidi fazer uma mentoria aberta. É isso mesmo, para você entender um pouquinho de como que é esse processo de mentoria e também pelo fato de que há 6 anos eu tenho centenas de corretores aguardando esse momento de uma nova mentoria. A minha terceira turma de mentoria vem aí e para celebrar isso eu resolvi primeiro fazer uma mentoria aberta. Para você que ainda não me conhece ou para você que estava aguardando esse momento, poder reviver e entender como funciona uma mentoria. E para isso a gente vai falar hoje de algo muito interessante que vai impactar sem dúvida você que ficar até o final dessa apresentação. Mas para a gente começar, o meu convite hoje é para uma autoconsciência. Essa autoconsciência é relacionada ao crescimento profissional que você busca, né? Porque não existe crescimento dentro do nosso mercado, dentro do mercado imobiliário, sem uma transformação pessoal. Né? Eu lembro muitas vezes nesses 20 anos de jornada imobiliária, tive que me transformar muitas vezes. E você provavelmente, que já está há algum tempo, já se transformou algumas outras, e provavelmente você está aqui hoje é porque você enxerga um novo eu amanhã, né? Uma nova pessoa amanhã. E a pergunta que eu quero deixar é: quem é você no mercado imobiliário? Mas não o que está no seu crachá, não a sua imobiliária, não o plantão de vendas que você faz, mas sim você, esse ser humano que está aí do outro lado da tela. Quem é você no mercado imobiliário? Já parou para se perguntar isso? Porque a realidade no mercado hoje é o quê? O cliente nunca soube tanto, nunca comparou tanto, nunca teve tantas opções para comprar, para investir, para alugar, seja lá o que for que você trabalha e busca. Ou seja, como é que você quer ter um bom resultado se você mal se conhece? Porque quem não se conhece não vende. Essa é a verdade. Anota aí, pode anotar, pega o seu caderno e anota aí. Quem não se conhece não vende. Você precisa se conhecer. O problema central qual é? Muitos corretores eles não ficam estagnados por falta de potencial. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui me assistindo tem um potencial enorme. Mas muitas vezes o que acontece é uma desconexão com a sua própria identidade profissional. Eles não sabem muitas vezes qual o seu diferencial. Você sabe qual é o seu diferencial? É qual o posicionamento? Para quem que você vende? Para quem que você não vende? Que tipo de imóvel você trabalha? Você tem essa clareza? O cliente teu, ele mora onde? Ele faz o quê? Que idade ele tem? Qual é o status social do teu cliente? Que tipo de profissional você quer se tornar? Né? Cada corretor precisa descobrir quem é hoje para construir quem deseja ser nos próximos meses, nos próximos anos. Ou seja, quando você tem essa autoconsciência de quem você é, fica muito mais fácil. Tanto que quando você sabe qual é um defeito que você tem, qual é um ponto que você tem a melhorar, fica muito mais fácil esse processo de evolução do que aquela pessoa que não enxerga os seus próprios defeitos, não enxerga o seu próprio eu. Então esse é um ponto de evolução necessário para que você saia do ponto A que você se encontra e vá para um ponto B lá na frente. Então, quem é você hoje? A identidade é aquilo que você repete, escolhe e reforça diariamente. Identidade é aquilo que você repete, escolhe e reforça diariamente. Ou seja, como que elas se revelam? Olha aí na tela. As suas crenças, suas atitudes, os seus hábitos, o seu comportamento perante os clientes, o seu posicionamento digital, seu nível de disciplina e entrega. Ou seja, isso sim cria a sua identidade. Então, você não é definido pelo que você vendeu no mês passado. Você é definido pela imagem que transmite todos os dias. Ou seja, não importa o quanto você vendeu, se você vendeu um imóvel, dois, vendeu 1 milhão, 10 milhões, mas a percepção que você está causando é aquilo pela imagem que você causa todos os dias nas pessoas. Então, as 4 perguntas que revelam quem você realmente é dentro desse processo de, primeiro,
olhar para si, entender quem você é, seriam elas. Como o mercado te enxerga. Então anota aí, porque isso aí você vai ter que responder para que você tenha essa clareza. Como o mercado te enxerga? Ou seja, você é um profissional confiável? Será que o mercado te enxerga como uma pessoa amadora que ainda não se tornou um profissional? Você é um corretor agressivo? Você é um consultor estratégico? Você pensa na estratégia do cliente, do investidor, da pessoa que está comprando? Como que você acredita que o mercado te enxerga? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quais são os seus pontos fortes? É relacionamento? É técnica? É apresentação? É o seu network? É o seu poder de comunicação? É o seu trabalho digital? Aonde estão os seus pontos fortes? Anota isso também. Essa segunda pergunta que vai revelar quem você é realmente. A terceira pergunta: quais são os seus pontos frágeis? Procrastinação? Talvez seja a falta de método. Atendimento seu é fraco. Você tem medo de objeção? Parece eu, não vai parecer eu no começo da carreira que se o cliente me ligasse, eu não atendia, queria só responder mensagem porque eu tinha tempo de pensar. Ainda mais hoje com o chat GPT, todas as IAs, aí o corretor quer o quê? Deixa eu pegar um print, jogar na minha IA e ela vai me dar a resposta certa. Será que esse é um medo que você tem? Da objeção que o cliente pode te colocar numa situação? A ausência de rotina, você tem uma rotina quando você acorda ou você vai para a imobiliária e fala assim, muito bem, como é que vai ser meu dia hoje? O que será que eu vou fazer? Mas deixa eu dar uma olhada primeiro aqui no meu Instagram. Nossa, olha. O pessoal curtindo aqui, que legal. A festa ontem, como é que foi? E aí, daqui a pouco, passaram-se horas e você não teve planejamento, você não fez nada concreto, você não conseguiu evoluir. E aí, às vezes, os dias vão se passando e você chega no final do dia e pensa, caramba, o que eu fiz hoje? Talvez pareça que você fez muitas coisas, mas ao mesmo tempo você não fez nada. Pode ser ausência de rotina. Ou a quarta pergunta que você precisa fazer, quarta e última, é quais são os comportamentos que te sabotam? Seria começar e parar? Quanta gente, né? Começa algo, nossa, teve aquela ideia maravilhosa, começa, mas daqui a pouco é uma autossabotação. Você para, não, parei. Acho que não vai dar certo isso. Sabe aquela briga do anjinho com o diabinho? O anjinho vai lá e fala assim, vai, você pode, você consegue, vai para cima. Mas aí o diabinho fala assim, capaz, melhor ficar em casa. Pare, você não vai conseguir, você sempre começa e para. Aí o que você faz? Você para. Quantas vezes você já começou uma ideia que você achou que era fantástica ou que você achava necessária e você parou? Será que isso é um problema? Se você identifica isso, anota, porque é um ponto claro que você tem que melhorar. Lembra que eu falei lá atrás? É preciso clareza para você conseguir evoluir. Você precisa saber quais são os teus pontos de evolução. Outro detalhe, falta de constância. Não, eu faço, Wagner. Só que eu não sou constante. Eu faço um dia, daí eu fico 2 dias sem fazer, aí eu vou outro dia. Eu lembro de uma corretora que trabalhou comigo, que ela era muito boa. Só que ela ia 2 vezes na imobiliária, de vez em quando, assim, na semana. E eu vi um grande potencial nela, mas ela não tinha constância. A partir do momento que ela tinha desistido da profissão e eu convenci ela a trabalhar com constância, ela se tornou a melhor corretora que eu tinha na empresa por 3 anos seguidos. Ela está mais de 10 anos no mercado imobiliário, uma corretora de muito sucesso, e ela chegou a um passo de desistir, porque ela não tinha constância. Dependência de sorte. Tem muito corretor que não vende, sofre venda. Sabe o que é sofrer venda? E tá tudo bem sofrer venda. Nossa, que maravilha sofrer uma venda. Você encontrou um cliente que estava disposto a comprar. E aí você vendeu. Maravilha, sofreu uma venda. Agora, quantos dos clientes que você já vendeu que você realmente foi o responsável por despertar o interesse, por criar a aproximação, por mostrar a oportunidade e por fechar o negócio? Pela sua competência. Quantos? Se você tiver isso, você tem previsibilidade. Se você não tem isso, você está dependendo da sorte. Há quanto tempo você pode estar dependendo da sorte, sofrendo venda? Como eu falei, não tem problema nenhum você sofrer venda. O problema é você depender apenas disso, porque aí você não tem previsibilidade. Você não sabe se vai vender num mês, não vai vender no outro. Certo? Outro detalhe, falta de acompanhamento da carteira. Então daqui a pouco eu vejo muito corretor sempre pensando,
Ah, esse lead não é tão bom, mas daqui a pouco já chega outro. O melhor lead parece que sempre é o próximo. É aquele que vem daqui a pouco. Porque você não tem um acompanhamento da sua carteira. Já foram feitos vários estudos sobre o tempo de compra de um cliente. Ela, em média, leva de 6 a 9 meses o tempo dele entrar num processo de interesse até o processo de compra do imóvel. 6 a 9 meses. Eu já fiz venda para cliente que eu fiquei 2 anos atendendo. Mas e você? Será que você está dando um acompanhamento por esse período médio de 6 a 9 meses? Ou passou uma semana, duas, você já nem lembra mais de que cliente é esse, já está focado em outro, né? E falta de preparação. Essa é a verdade. Muitas vezes o corretor ele quer vender, ele não entra no mercado imobiliário para aprender, para evoluir, para se tornar um bom profissional. Mas talvez que você que esteja aqui tenha uma consciência muito melhor de que para você ser um corretor de sucesso, você precisa ser muito bom. Tá entendendo? Muito bom. Não existem pessoas de sucesso que não são muito boas. Senão você vai continuar dependendo da sorte. Agora, para você ser muito bom, você precisa do quê? De preparação. Então, parabéns por você estar aqui assistindo essa mentoria aberta. Já mostra o quanto você está interessado, está buscando esse processo de evolução. E aí eu chamo aqui o espelho profissional, né? Se um cliente, responda para mim, diga para mim, como diria minha amiga Cíntia Chagas, diga para mim, se um cliente te observasse, presta bem atenção e seja bem sincero com você mesmo. Se um cliente te observasse durante um dia inteiro de trabalho, desde a hora que você acorda, tudo que você faz, como você atende seu cliente, como você cuida do seu trabalho, como você, sei lá, coloca um imóvel no site, como você faz um contato, o tempo que você ganha, que você perde, enfim. O cliente teu agora te observa, você está no Big Brother dos clientes compradores. Se ele te observasse o tempo todo, ele compararia com você ou não? Será que as tuas atitudes durante um dia transmitiriam a confiança dele falar, caramba, cara, olha esse corretor, olha como ele trabalha. Eu quero comprar com essa pessoa, com esse profissional. Pensa e responda só para você. O seu cliente te observando todo o dia inteiro, compraria com você ou não? E aí, o que impede você de se tornar quem você deseja ser? Aí, eu vou trazer aqui para vocês agora as 5 grandes travas de um corretor de imóveis. A primeira delas é a identidade confusa. Não sabe o que entrega e nem para quem entrega. A segunda, falta de método. Trabalha no improviso sem processo. Terceira, baixa gestão emocional. Desânimo, ansiedade, procrastinação tomam conta da sua vida com facilidade. Quarto, falta de preparação. Não domina produto, concorrência e argumento. E a quinta e última trava, ambiente fraco. Convive com pessoas negativas e sem performance. Eu sempre falo assim, cuidado com os urubus. Olha para o seu lado, com quem você está andando. Eu, quando eu estava no começo no mercado imobiliário, nunca vou esquecer que eu só andava com pessoas fracassadas. Toda semana alguém desistia da profissão, todos os dias alguém reclamava de alguma coisa, ou era um problema um gerente, ou era um problema a, a impressora, ou era um problema as regras da imobiliária, ou era o problema do mercado, ou o problema era da economia, ou era política, qualquer coisa, mas nunca ele mesmo. E quando eu percebi que isso estava atrapalhando a minha performance, a minha carreira, o que eu fiz? Foi olhar para o lado e perceber que tinham outros corretores de sucesso que vendiam muito bem e que não tinham essa postura. Eu comecei a andar com eles. E incrivelmente isso me ajudou a começar a ter mais resultados. Ou seja, cuidado com quem você anda, porque o ambiente fraco torna pessoas fracas e sem resultado. O inimigo invisível, piloto automático. Bom, você sabe do que eu estou falando, né? O corretor repete padrões sem perceber. Mesmo tipo de anúncio, mesmo tipo de atendimento, mesma forma de abordar, mesmos resultados. Isso é consequência, né? Então, sem conhecimento não existe alta performance. Vender é técnica mais mentalidade. Mentalidade não nasce pronta, ela é construída. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Não é o mercado que trava a sua vida. Coloca uma coisa na tua cabeça, não é o mercado que está travando a sua vida, não. É a sua percepção sobre você mesmo. Entende? Que é como você se enxerga.
Muitas vezes você está se auto-sabotando, tá? A maior trava que eu vejo nos corretores é que eles não decidiram ainda quem que eles querem ser. Não decidiu ainda quem quer ser. E quando você não decide, o mercado decide por você, tá? Então, assim, decida quem você quer ser no mercado imobiliário, como você quer ser. É igual uma marca. Eu vou criar uma marca de um produto qualquer, de um celular. Como que eu quero ser percebido? iPhone, por exemplo. Você, talvez, eu não uso iPhone, eu sempre fui fã da Samsung. Apesar que agora eu já fui convencido que o meu próximo telefone será um iPhone. Mas eu sou fã da Samsung e sempre tive celular Samsung. Mas iPhone, por exemplo, é o celular provavelmente mais caro que existe no mercado. E nem sempre ele pode ser o melhor na percepção do outro. Por exemplo, para mim, que sempre tive Samsung, ele não era o melhor. Nunca achei que fosse o melhor. Aliás, achei várias coisas que atrapalhavam, inclusive a câmera do Samsung, sempre por muitas pessoas foi dita que era melhor que a da Apple. Mas o porquê as pessoas desejam tanto? O que, que a Apple faz que cria esse desejo por essa marca? Ou seja, isso tudo aconteceu porque ela decidiu quem ela queria ser, para quem ela queria vender, que tipo de sensação ela gostaria de proporcionar nas pessoas. E é por isso que a Apple vende tanto celular. Agora, quando a gente fala sobre você, profissional, já decidiu quem você quer ser, como você quer ser percebido, né? É, qual que é a sua identidade futura, já que você está pensando nisso. Então, falando disso, a construção de uma nova identidade profissional, você se torna aquilo que você decide intencionalmente perseguir. Algumas perguntas estratégicas para você anotar e responder. Que tipo de corretor eu quero ser conhecido? Que tipo de corretor? De repente você quer ser conhecido como aquele que ajuda o cliente a comprar o primeiro imóvel, saindo do aluguel? Não, eu quero ser aquele tipo de corretor que ajuda a pessoa a criar um patrimônio, a construir patrimônio. Não, eu quero ser aquele cliente que trabalha apenas high ticket. O cliente vai comprar imóvel de 3, 4, 5, 10 milhões. Esses dias mesmo eu vi um amigo meu, que tem uma imobiliária aqui no litoral, e agora ele decidiu que ele só atende clientes acima de 4 milhões. Ele decidiu isso. Tem a ver com identidade, com quem você quer ser, quem você quer atender, tá? Que tipo de cliente você quer atrair para você? Tá dentro dessa resposta. Que resultado eu quero atingir nos próximos 12 meses? As pessoas falam muito de meta, mas é uma meta da boca para fora. Ah, eu quero vender 3 imóveis esse mês, quero vender 5 imóveis esse mês. É uma meta sempre da boca para fora. A maioria das pessoas não sabe como colocar uma meta no papel com clareza, com planejamento. Meta não é aquilo que você coloca da boca para fora e é um desejo que se perde facilmente no ar. Meta é um planejamento para você alcançar um objetivo. Isso tem que estar escrito, tem que estar detalhado, tem que ter como eu vou fazer, por que eu vou fazer, o que eu estou disposto a perder, qual o tempo que eu tenho para conquistar isso. Ou seja, a meta é algo muito mais complexo do que a grande maioria das pessoas considera. Qual será o seu posicionamento diante disso? Como você vai se colocar nas redes sociais, no WhatsApp, no YouTube? Como? Qual vai ser o teu posicionamento? Luxo, médio padrão, investimento, vai falar da cidade. Tem muita gente que fala da cidade, eu acho muito legal também. Algum segmento específico, isso é bem importante. Então, quando a gente entra agora no tema o poder do posicionamento define, escuta isso. Posicionamento define cliente e cliente define faturamento. Anotou isso? Posicionamento define cliente e cliente define faturamento. Isso é incrível, verdadeiro demais. Exemplo: se posiciona como especialista em lançamentos, atrai compradores de oportunidade. Se posiciona como especialista em imóveis prontos, atrai famílias buscando solução imediata. A fórmula: identidade, hábito, resultado. Identidade, hábito, resultado. A identidade desejada precisa ser reforçada com hábitos. O corretor não muda quando deseja, você muda quando alinha o comportamento com a identidade. Olha só, grava bem isso. Você muda
quando alinha comportamento com identidade. Adianta você colocar... Eu vou dizer uma coisa para vocês, um exemplo real. Eu tive alguns donos de imobiliária de uma cidade de Florianópolis que eles queriam muito vender, trabalhar com médio e alto padrão. Só que eles só vendiam imóveis econômicos. Na época, 150, 170, 180 mil. E eles queriam vender imóveis a partir de 700 mil, 1 milhão, daí para cima. Quando eu fui conhecer a imobiliária deles, eu percebi que o desejo do posicionamento que eles queriam não estava alinhado ao comportamento, como deveria ser o comportamento do corretor, a postura deles como imobiliária, a estrutura da imobiliária em si, para que atingisse aquele cliente que era desejo deles. Então a gente fez um trabalho de mudança de posicionamento para que estivesse alinhado, de posicionamento e comportamento, para que estivesse alinhado ao desejo que eles tinham de atrair esse tipo de cliente. O que aconteceu? Passaram por diversas dificuldades, não tenho tempo para contar aqui todas elas. Eles quase desistiram, perderam toda a equipe de corretores por conta disso. Mas essa transformação, que foi persistente, teve constância, aconteceu e hoje a imobiliária deles cresceu. Tem 2 imobiliárias. Quando você olha para a imobiliária, olha para os conteúdos, olha para o site, olha para tudo que eles fazem, você percebe uma empresa que sim, está posicionada, alinhada, comportada para um público de médio e alto padrão, e o que eles vendem hoje é médio e alto padrão. Como fazer então, Wagner, a transição da pessoa que você é para a pessoa que você deseja ser em 5 pilares? Vamos lá. Primeiro deles, clareza profissional. Definir o eu profissional, nível de atuação, nicho de atuação, estilo de atendimento, valores que você tem como pessoa, como profissional. Segundo, competência técnica. Dominar profundamente produto, concorrência, mercado, processo de venda, objeções. Terceiro, mentalidade de alta performance. Treinar a mente para persistência, constância, foco, energia e responsabilidade. O corretor que vence é aquele que continua quando os outros param. Então, assim, uma mentalidade blindada, quando você tem um objetivo, faz toda a diferença. Por isso, da persistência, da constância, isso é para qualquer coisa na vida. Para você que ir para academia, isso aqui é a fórmula. Persistência, constância, foco, energia e responsabilidade. Para você que quer ser corretor de imóveis, para você que quer abrir uma imobiliária, vão ter inúmeras dificuldades. Imagina se tudo que a gente quisesse fazer na vida fosse fácil. Você tem que trabalhar atualmente para que sim, para que seja fácil. Dinheiro vem fácil e com abundância. Quando você começa a trabalhar isso na tua cabeça e você sai daquela mentalidade de escassez, as coisas começam a mudar para você. Comunicação e relacionamento. O corretor precisa saber encantar. Olha só, encantar. Onde está o poder do encantamento? Está justamente no teu poder de comunicação. Como você comunica um imóvel? Como você fala sobre ele? Como que o cliente vai te ouvir e se encantar com a sua apresentação? Então isso faz muita diferença. Comunicação e relacionamento, né? Ouvir. Muito corretor se preocupa em falar e ouvir pouco. E quando você não ouve, muitas vezes o que o cliente precisa ouvir, o que ele deseja para a vida dele, está naquilo que ele te fala. E se você ficar apenas pensando no que você vai falar quando ele parar de se comunicar, você não está ouvindo na essência. Esse é um dos grandes defeitos que eu vejo nos corretores de imóveis. Interpretar perfil. Por exemplo, eu pego um cliente que ele tem um perfil visual. O cliente visual, ele se encanta pelo aquilo que ele vê. Só que o cliente que ele é visual, ele, por exemplo, ele é muito acelerado. Ele tem pressa, ele é ansioso. Então, muitas vezes ele vai chegar na tua imobiliária, vai chegar num plantão de vendas e vai falar assim, quanto que é? Você fala assim, calma, meu senhor, venha tomar um café, me conta um pouco da sua vida. Ele vai se irritar com você. Porque o visual ele é acelerado, ele precisa de informação rápido, ele se encanta com aquilo que ele vê. Então, se ele parou, se ele olhou, de repente, tua imobiliária tem um banner, tem, sei lá, alguma coisa que chama a atenção dele, opa, aquilo perdeu atenção, mas ele vai chegar para você e vai falar, qual que é o preço? Se você não sabe lidar com essas diferenças de perfil, assim como você atende o cara quando ele é auditivo, ele se encanta por aquilo que ele ouve, não pelo que ele vê.
Você pode mostrar o folder mais lindo do mundo, mas se você não envolver ele nas suas palavras, no que você fala, tendo modulação vocal, muitas vezes você vai falar mais calmo, às vezes você vai puxar a atenção dele, falando com tranquilidade. Vai falar da sensação da brisa do mar quando ele abre a janela. Você vai falar da sensação ao abrir, ao ir para o seu quarto, ter um espaço amplo, onde ele possa desfrutar um momento de descanso quando ele chega no trabalho, no dia de trabalho. Então, essa modulação é que vai encantando a pessoa que é auditiva. Então, se você não entende de perfis, você tem dificuldade em vender. Você vai tratar cada um como se fosse igual. Você cria lá um script de venda e trata todo mundo como se fosse igual. E criar confiança. Ninguém compra nada de ninguém sem estabelecer um nível de confiança. Você pode trabalhar na melhor empresa do mundo, na melhor imobiliária, na melhor construtora, representar o melhor produto, mas se ele não confiar em você, ele vai comprar com outro corretor que vende a mesma coisa que você. Tá? Relacionamento é a moeda mais valiosa no mercado imobiliário. Guarda isso. Relacionamento é a moeda mais valiosa no mercado imobiliário. Pode vir IA, pode vir tecnologia, pode vir tudo. Nada é mais valioso que o relacionamento. Próximo ponto, execução e rotina. Sem rotina, não há alta performance. Então aqui eu vou dar uma ideia para vocês, uma sugestão de uma rotina diária para que vocês tenham um bom desempenho. 1 hora de estudo, 1 hora de prospecção ativa, 1 hora de contato de relacionamento, acompanhamento de leads, conteúdo digital, visita semanal em imóveis. Isso aqui é uma rotina bem simples que eu criei aqui, ó, para vocês, para você desenhar a tua. Mas olha só que simples, nada difícil de fazer. Imagina você passar 1 hora estudando. O que é 1 hora do seu dia? Você se qualificando, buscando conhecimento, seja através de um livro, um curso, uma mentoria como essa, um livro, enfim, N possibilidades hoje tem aí ao seu dispor. Prospecção ativa faz toda a diferença. Eu construí uma carreira de sucesso fazendo prospecção ativa em boa parte das vezes. O que muita gente tem medo hoje em dia, né, que tem tantas facilidades, que Deus o livre para fazer prospecção ativa. Não, tá louco? Tenho medo? Realmente, tem medo. É por isso que poucos se diferenciam. 1 hora de contato de relacionamento, ou seja, já acabou de falar que relacionamento é a moeda mais forte no mercado imobiliário. E aí, acompanhamento dos leads. Não esquece do seu lead, tá? Lembra que o tempo de compra dele é 6 a 9 meses. Conteúdo digital te ajuda a posicionar. E visita semanal a imóveis, seja imóvel de terceiro. É muito melhor você chegar no imóvel que você vai apresentar para o cliente que você já conhece, né? Já pensou? Eu já passei por isso. Fui conhecer o imóvel com um cliente, chegava no imóvel e falava, nossa, que bonito. Olha, que legal. Nossa, que sala ampla, né? Imagina. Hoje eu olho para isso e lembro disso com vergonha, porque eu acho péssimo o corretor. Você tem que chegar sendo autoridade, entendendo o que você está vendendo. Imagina eu mostrar um celular para uma pessoa que está vendendo um celular. Nossa, olha que legal essa tela. Você viu a câmera dele? Que bacana. Não. O cara que vai te vender um celular, ele entende profundamente, ele te apresenta como se soubesse há anos trabalhar com isso. Exercício prático. Quem eu sou e quem eu quero ser. Então vai lá. Corretor, responda aí mentalmente. Quem eu sou como profissional hoje? Responde. Que comportamento preciso abandonar imediatamente? Quem eu escolho ser a partir desta semana? Olha aí. Que novo compromisso assumo comigo mesmo? Então esse é o exercício que você pode, se você quiser anotar aí, tá? Quem quiser, comenta aqui no chat, deixa anotado aí quem eu sou como profissional hoje, que comportamento preciso abandonar imediatamente, quem eu escolho ser a partir dessa semana e que novo compromisso assumo comigo mesmo. A mudança começa quando você assume que não está competindo com outros corretores, mas com a sua versão de ontem. Essa é uma frase que ela representa muito, se você parar para refletir. Muitas vezes a gente acha que está competindo com o colega do lado, acha que está competindo com a imobiliária que é concorrente, com aquele corretor que muitas vezes você admira, você, nossa, eu quero ser melhor que ele. Mas na verdade o teu foco tem que ser melhor que você ontem. Porque se a cada dia você for 1% melhor, em 100 dias você vai ser 100% melhor do que você era há 100 dias atrás.
Então, lembra disso. A competição é com você mesmo. Tá? E entenda que você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser comprometido com a sua transformação. Feito é melhor que perfeito. Então, se comprometa com a sua própria transformação, seja ela qual for. Tá? Então, assim, gente, esse é um trecho que eu quero deixar aqui para vocês desse meu processo de mentoria. Por que a gente fez isso? Como eu comentei com vocês, a minha última turma de mentoria ela aconteceu em 2019. Depois disso, em 2020, a gente teve pandemia. Na época, eu estava muito focado em fazer palestras. Então, em 2019, quando eu fiz aquela mentoria, eu fiz mais de 70 palestras no Brasil. Fiquei mais de 200 dias fora de casa, em viagem para lá e para cá. E aí veio a pandemia, né? Seria o ano que eu ia. Meu Deus, eu acho que eu ia passar o ano todo viajando. E aí veio a pandemia, tudo mudou. Eu passei um momento de começar a produzir conteúdos, cursos. Cheguei a criar 2 cursos, comecei a preparar o meu livro em 2020. Naquela loucura de pandemia, a gente não sabia quando que ia voltar ao normal. E foi então que eu acabei direcionando a minha carreira através de um convite, novamente para fazer consultoria para construtoras. Então a construtora está lá com lançamento, como eu sempre tive uma performance em vendas de lançamento muito boa enquanto corretora imobiliária, e eu já tinha feito um trabalho de consultoria com algumas construtoras, eu retomei em 2020 através de um convite de uma consultora de Porto Belo, que é a cidade que hoje mais cresce, desenvolve e tem venda de imóvel no Brasil. Porto Belo. Se você não conhece, procura conhecer, fala com a gente que a gente pode ajudar você, inclusive, a vender imóveis na cidade que mais tem negociação imobiliária no Brasil. Mas não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E aí eu vim para cá e comecei a fazer esse trabalho de consultoria. Então, de lá para cá, de 2020 para cá, eu atendi inúmeras construtoras, ajudei a construir diversos cases de sucesso, construtoras que cresceram 300, 400, 250% o número de vendas através de estratégias de um corretor que aqui vos fala e que entendeu que o mercado tem formas e caminhos e processos a serem seguidos para que a gente possa ter resultado. Mas ao longo desse tempo, o mais engraçado e o mais interessante é que muitos corretores entravam no meu site, entravam no link da minha bio, e aí tinha lá, sempre teve, né, mentoria, em breve. Só que em breve se passaram 6 anos, o em breve. E muita gente se inscreveu fez a aplicação, e talvez você que esteja aqui talvez tenha feito também essa aplicação, talvez ainda não. E agora chegou o momento em que a gente vai abrir a terceira turma, depois de tantos anos, depois de eu mesmo ter aprendido tanto mais do que eu sabia, ter vivido tanto mais desse mercado, eu vou fazer a minha terceira turma de mentoria. O que acontece? A mentoria não é para quem escolhe fazer mentoria. A mentoria é para quem a gente percebe que está realmente preparado para esse momento, porque eu escolho pessoas que eu percebo que tem potencial de se tornar um case de sucesso. Porque não me interessa, de forma alguma, ter um corretor que vai aprender comigo e não vai colocar em prática e depois vai sair falando que a mentoria não funciona. Não funcionou para ele. Para mim, verdadeiramente interessa pessoas que eu entendo que vão fazer o que precisa ser feito para ter resultado. E depois eu vou poder chegar e mostrar diversos cases que eu tenho de imobiliárias, por exemplo, tenho um case que eu sempre gosto de contar, que era de um cara que ele fazia 3 meses que tinha começado na corretagem. Ele tinha um ciclo de relacionamento muito bom, ele muito bom, de pessoas que podiam comprar imóveis de 1, 2, 10 milhões, mas as pessoas não davam ouvidos a ele. Ele conversava, ele chamava e as pessoas desconversavam, não tinham confiança nele. Tinha que recém começado. E foi então que ele procurou minha mentoria. E geralmente, quando eu olho um perfil como o dele, que era alguém que estava começando, ele, de uma forma geral, ele estava fora do meu contexto. Mas ele disse algo muito importante nas respostas da aplicação, que aquilo mudaria a vida dele, porque era o sonho da vida dele, aprender a ser um empreendedor, aprender a ser um corretor. Então eu convidei ele para a mentoria, e ele aí sim pôde fazer o investimento. E esse cara fez da sua carreira, criou uma imobiliária, o objetivo dele era ser um corretor autônomo, e eu percebi que, na verdade, o perfil dele era para ser dono de imobiliária. Eu fiz ele abrir uma imobiliária
ele abriu uma imobiliária. Hoje a imobiliária dele é uma das principais imobiliárias numa das cidades mais competitivas do mercado imobiliário no Brasil. São 6 anos, mais ou menos, que ele abriu essa imobiliária. Hoje, seguramente, eu não vou te dizer precisamente, mas eu acredito que ele já deve estar quase chegando em 2 bi em vendas de imóveis, mas seguramente acima de 1 bi eles já venderam. Imobiliária de muito sucesso hoje, e são pessoas assim que fazem sentido para a mentoria. Então, você agora tem dois caminhos. Você pode optar sair desse vídeo, falar, legal, aprendi, tive várias ideias, vários insights, e voltar para o jeito que você está acostumado a fazer, voltar a tentar fazer sozinho, ou você pode optar por um caminho de vir com outras pessoas que também, como você, querem uma transformação, querem mudança, chegaram no nível que falam, caramba, eu sozinho não consigo ir para cima, não sei mais para onde evoluir. E aí você faz parte de um grupo de pessoas que está nesse processo de evolução, e a gente juntos, através de uma nova mentoria, eu vou explicar para vocês basicamente como ela funciona. A mentoria de entrada, que a gente tem, é uma mentoria em grupo, que ela é para 20 a 25 pessoas, no máximo, não mais que isso, para que eu possa dar atenção e entender o objetivo de cada um de vocês. Serão 9 encontros online, um a cada 15 dias. E no final desses 9 encontros, a gente tem uma imersão de 2 dias presencialmente, numa cidade ainda que eu vou definir, provavelmente vai ser no litoral de Santa Catarina. Então, se você não conhece, você está longe, vai poder vir conhecer o nosso litoral maravilhoso de Santa Catarina. Tá basicamente assim. A gente tem outros planos mais avançados, que você vai ter encontros exclusivos comigo, além da mentoria em grupo, um outro que eu vou até a sua imobiliária também no final, mas você vai poder falar com a minha equipe a partir de agora. Você clica num botão que deve ter em algum lugar nessa página, você fala com a minha equipe para tirar suas dúvidas. Se você ainda não preencheu a aplicação, você vai precisar preencher a aplicação, passar pelo nosso processo seletivo de corretores, de talentos, porque lembra que a gente quer os melhores talentos. Então, se isso faz sentido para o que você busca para a sua vida, seja muito bem-vindo, e eu espero você em breve na nossa mentoria. Para você que decidir seguir, desejo muita sorte, que você consiga encontrar o melhor caminho e as melhores escolhas para a sua carreira profissional. Beleza, gente? Eu não vou responder as perguntas que tem aqui hoje acontecendo, vou deixar isso para que vocês façam através de um grupo. Então eu vou deixar aí para o pessoal um link, coloca um link da nossa comunidade. Então na comunidade a gente tem momentos que você vai poder fazer suas perguntas, vai colocar suas dificuldades, e eu vou lá contribuir com você. Por mais que você não faça parte da mentoria, você pode participar dessa nossa comunidade. Comunidade de quem busca conhecimento, crescimento e desenvolvimento. Beleza, gente? Obrigado pela participação. Obrigado por você estar aqui hoje com a gente. E a gente se encontra muito em breve. Até a próxima. Muito sucesso.